Você não precisa concordar comigo, mas se a gente for olhar no cenário atual, o Alisson é um campeão europeu, certo? E acabou de ser campeão também com a seleção brasileira da Copa América, que muitos acabam rebaixando essa competição, mas que tem lá a Argentina do Lionel Messi. Aliás, o Alisson acaba sendo um algoz do Messi por clubes e seleções. Tem o Suárez no Uruguai, o Cavani também, Rames Rodrigues Quadrado na Colômbia, Paulo Guerreiro no Peru, enfim. Esse vídeo não é para discutir a importância da Copa América, é para exatamente exaltar o que o nosso goleiro vem fazendo pela seleção e pelo seu clube. Você pode apontar o Oblak, o esloveno, do Atlético de Madrid, o alemão Manuel Neuer, do Bayern de Munique, o Courtois, francês, do Real Madrid, são ótimos goleiros. E dentro desse cenário, o campeão europeu é o Alisson. Mas mais do que a conquista que credencia, né, dá aquele carimbo para o Alisson, eu sou um cara que falo dele há muito tempo. E claro que eu entendo que muita gente às vezes tenha um preconceito ou um desconhecimento mesmo, porque a gente não consegue acompanhar tudo ao mesmo tempo. Eu tive a sorte, a primazia de ter nascido em Porto Alegre e estar trabalhando lá quando o Alisson surgiu. E já se falava maravilhas do Alisson, que desbancou o próprio irmão, que havia perdido a titularidade para o Dida no Inter, o grande Dida, que já tinha feito uma temporada perto dos 40 anos no Grêmio, vai para o Inter para encerrar a carreira, mas ainda assim o Dida foi um dos maiores goleiros brasileiros da história. E quando o Dida se machuca, o Muriel, que vinha sendo titular do time, ele entra num jogo contra o Botafogo no Beira-Rio, nunca me esqueço. Só que o Muriel se machuca no primeiro tempo e o Alisson tem que entrar no segundo. Ele fecha o gol, com 21 para 22 anos, fecha o gol e a partir dali ele ganha uma sequência. Quando ele ganha uma sequência, ele chama atenção, porque ele é um cara muito arrojado. E já no início dos 20 anos, ele já vinha sendo convocado para seleções de base, já vinha sendo estudado pelo Tafarel, já tinha sido cogitado para ser o terceiro goleiro na Copa do Mundo de 2014. E a gente está falando aí de 2015, quando ele tinha 21 para 22 anos. Quando ele assume a titularidade do Inter. E mesmo o Inter naquele processo complicado, né, que foi a porta de entrada para o rebaixamento, o Inter só não foi rebaixado um ano antes por causa dele. Aí, no gauchão no ano seguinte, ele é negociado para Roma e tudo mais, e as pessoas ainda questionando, né? Poxa vida, será que é tudo isso? Porque ele já vinha sendo chamado, aí começa a ser chamado pelo Dunga na seleção principal. E o Alisson ele foi trabalhado para isso, desde a base e desde quando ele assume a titularidade do Inter, com 20 e poucos anos, e o goleiro ele precisa ter uma personalidade diferente dos demais, ele é um jogador diferente dos demais, ele precisa ter uma liderança, um olhar diferenciado para a sua defesa, ele precisa ser um cara que garanta 3 pontos para a sua equipe muitas vezes, ele precisa ser acionado nos momentos mais difíceis, ele precisa dar conta do recado. Então, para você assumir uma condição de goleiro, de uma seleção, de um grande clube, você precisa ter muita personalidade. E com 20 e poucos anos, isso é muito raro, é muito difícil. A longevidade do goleiro, muitos chegam no auge perto dos 30, perto dos 40 anos. O Alisson talvez nem tenha chegado no seu auge ainda, mas ele surgiu muito bem. E aí, com a responsabilidade de sempre ter que provar um pouco mais. Quando ele assume a seleção brasileira, ainda no Inter, ou quando é vendido para Roma, no futebol europeu, um clube que não é protagonista, mas poderia, né, fazer alguma boa campanha, o Alisson, e ele não chega como titular, estava lá o polonês o Szczesny, ele não jogava todas as partidas, e aí os olhares começavam a ficar distorcidos, né? O Alisson não é tudo isso, é convocado para a seleção, mas não é titular nem na Roma. Até que ele vai sendo preparado, o Szczesny volta para o Arsenal, ele assume a condição de titular da Roma, e aí, meus amigos, e aí ele foi eleito o melhor goleiro do campeonato italiano, ele classifica a Roma 36 anos depois, ele e os seus companheiros, né? Ele não fez nada sozinho, mas ele estava lá e foi responsável por isso, porque ele elimina somente o Barcelona, né? Numas quartas de final, e a Roma chega a uma semifinal depois de 36 anos da Liga dos Campeões. E ele fez parte dessa história, inclusive foi um dos protagonistas. No jogo contra o Shakhtar, que foi uma fase anterior,
ele arrebentou. E aí, na sequência, ele se torna, né, até então, o goleiro mais caro da história, ao ser vendido para o Liverpool, que já havia batido na trave da Liga dos Campeões, com as falhas do Karius para o Real Madrid no ano anterior. E ele chega no Liverpool, assume o gol, aquele time do Klopp, fantástico, e de novo elimina o Barcelona do Messi, e de novo, e aí pela primeira vez, né, ganha a Liga dos Campeões da Europa. Ou seja, é uma credencial em tanto para um goleiro jovem, para um goleiro que vem se afirmando, e um mês depois ainda tem uma seleção brasileira, sempre tendo que provar alguma coisa, porque na Copa do Mundo muitos dizem que ele falhou, naquele foguete do De Bruyne, depois de ficar livre para chutar a gol, na única derrota da era Tite, em jogos oficiais, depois perdeu um amistoso para a Argentina. Então, eu acho que a gente... E o amistoso para a Argentina não era ele, viu? Então ele só perdeu esse jogo para a Bélgica. Ah, mas perdeu na hora que não podia perder. Gente, a Bélgica montou uma estratégia fantástica, ganhou da gente no primeiro tempo, no segundo nós melhoramos, Courtois fez uma defesa espetacular que levaria o jogo para a prorrogação, o Renato Augusto perdeu um gol feito, fez um gol que ainda nos deu uma sobrevida. É futebol, acontece. Eu acho que quando a gente avalia o Alisson, e eu até exagero um pouco em alguns momentos, porque ele foi tratado desde sempre como um fenômeno. Pelo Taffarel, que, poxa vida, se o Taffarel não entende de goleiros, quem que vai entender, né? E não é bairrismo, gente, não é clubismo, é o fato de um cara que fez uma observação, porque o Felipão também já tinha feito, porque o staff do Inter já havia enxergado que ali estava um cara diferente. E não é apenas projeção, ele realmente está comprovando isso na prática. Se os fatos não provarem que as pessoas lá atrás estavam certas, poxa vida, o que vai provar? Que ele ainda tem muito para fazer, que ele ainda tem que melhorar, e eu acho que ele vai evoluir ainda. Eu acho que ele vai melhorar e talvez vá fazer história aí na seleção brasileira, tomara. O futebol é coletivo, né? Ele não vai fazer isso sozinho, mas eu realmente digo para vocês que o Brasil tem um goleiro afirmadíssimo. O Ederson é um fantástico goleiro. O Cássio é um absurdo o que ele faz no Corinthians. E o Brasil está muito bem servido de goleiros, mas o Alisson, para mim, ele está num estágio a mais, em reposição de bola, em saída de gol, que era um fundamento até que não era muito bom, mas ele vem melhorando. É um cara muito bem posicionado. Você não vê o Alisson fazer pirueta, malabarismo, pontes espetaculares, porque ele sabe muito bem onde se colocar. Mesmo quando ele toma aquele gol do Messi na semifinal do Barcelona, na gaveta, aí vocês viram o que ele fez na Copa América, né? Já sabia onde o Lionel ia cobrar aquela falta. E assim é a vida do goleiro. Mas eu acho que a gente está diante de um dos craques do gol. E tem até uma especulação aí de que ele pode ser indicado a bola de ouro para melhor do mundo. Não sei se é para tanto, mas só das pessoas cogitarem já é uma vitória, né? Alisson, para mim, o melhor goleiro do mundo. E para você? Se gostou do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal. Tchau!